Bom dia. Bom dia. A gente teve um acompanhamento dos trabalhos até quarta-feira, né? E na terça você fez um trabalho de posicionamento, sem o Marquinhos, que ficou fazendo um trabalho específico, e você utilizando dois zagueiros com o Matheus Barbosa no meio de campo. Claro que você fez os trabalhos de posicionamento ontem, também deve fazer algum trabalho hoje, com portões fechados. Queria te perguntar em questão de time, o que dá para o torcedor esperar dessa equipe do Avaí? Você adota de volta aquele esquema com 3 zagueiros, jogando na ressacada mais uma vez vai com 2 zagueiros, como que está a condição do Marquinhos para jogar, vai ser titular, fica à disposição? Bom, vamos por partes. Não, realmente eu trabalhei numa situação de 2 zagueiros, né? Sem a situação do Marcos, passando assim uma opção, como trabalhei outras variantes. Eu ainda dependo de uma recuperação do Marcos, né? Trabalhou um pouco ontem, vai trabalhar hoje, vamos ver como ele está. Mas tudo passa daquilo que eu falo sempre para vocês. A minha definição depende muito de como vem o meu adversário, né? Ver o que o meu adversário permita que eu faça. Como eu não tenho informação nenhuma, porque lá, em vez de fechar na quarta, fechou na segunda, e eu não tenho informação de como vem, eu suponho, como eu acho que o Nildo supõe a maneira que eu possa jogar. Então eu ainda não tenho definido a maneira como eu vou jogar. Eu treinei algumas variantes, treinei com 2, treinei com 3, treinei outras variantes até que a gente possa utilizar ou para começar ou dentro do jogo. Mas eu só vou definir isso a partir que eu tenha uma informação melhor. Se eu não tivesse informação melhor, eu vou partir para uma escolha. Então, dessa vez, realmente, eu estou com tudo preparado. Eu não tenho problema nenhum em entrar com 2 ou com 3 zagueiros. O time está preparado para jogar das duas maneiras. Eu só vou decidir isso mais tarde. Só vou decidir isso talvez amanhã, né? Vou esperar ao máximo eu colher alguma informação do adversário, como eu acho que o Milton está esperando o máximo. Escolher, pegar uma informação daqui para montar o time dele. Ele também tem algumas dúvidas, né? Então isso faz parte do clássico. É um jogo diferente, não adianta você esconder de que não é. Mexe com a cidade, mexe com o torcedor, você vê essa expectativa toda que você da imprensa e o torcedor tem. Ele tem normalmente todos os jogos, mas não numa dimensão como agora, né? Ele realmente fica preocupado com como o time dele vai jogar, como vai ser. Mas nós que comandamos temos que ter um pouco de tranquilidade em termos de decisão. Estou preparado para jogar das duas maneiras e apenas vai depender da minha escolha em cima daquilo que eu possa ter do adversário. Se eu não tiver, é uma escolha pessoal. Hoje em até se essa questão ainda do Marquinhos, né? Como é que você está vendo essa ansiedade dele? Porque não há como negar, como você bem citou, o clássico é uma situação diferente, é um jogo diferente. E para o Marquinhos também será diferente esse confronto, porque é o último dele, já que ele já anunciou que vai parar no final do ano. E não é simplesmente o último, é o último dentro de casa, dentro da ressacada, justamente no aniversário do clube, né? Como é que você está vendo essa ansiedade do Marquinhos, com essa vontade que ele deve estar demonstrando para ficar, se não para começar, pelo menos à disposição para o jogo? É uma coisa natural, apesar de toda a expectativa, de toda a experiência que o Marco tem. Aqui jogou N clássicos, né? Teve grandes equipes, mas aqui ele está na casa dele, né? Todo mundo sabe o carinho que ele tem pelo clube, o carinho que a torcida tem por ele. Ele é inegavelmente o maior ídolo do clube e tem, como você disse, de repente, a gente não sabe, né? O Marcos está enfindado, né? Todo ano é o último ano do Marquinhos, né? E daqui a pouco estamos vendo ele de novo, né? Mas na teoria poderia ser o último clássico dele jogando em casa. É claro que, como ser humano normal, ele tem expectativa, ele quer jogar. Ele teve, não nesse último jogo que ele já ficou vetado, ele teve no último jogo um pequeno trauma, tá? Que impedia um pouco de mobilidade, nada grave, mas impedia a mobilidade dele para que ele tivesse uma movimentação melhor. Ele vem tratando nem 24, 32 horas, né? Vem fazendo um trabalho junto ao pessoal de fisioterapia, vem treinando dentro daquilo que ele possa treinar. Ele está numa expectativa muito grande de participar, ou iniciando, ou como você disse, como uma opção, tá? Ele tem uma expectativa muito grande, é uma coisa natural dentro do jogador, né? Que ele tenha essa expectativa. Acho que é uma expectativa que não é só dele, é do torcedor, é de todo mundo, de como o Marquinhos vai se comportar dentro de um jogo desse, né? Vamos torcer para que ele esteja bem, que ele esteja inteiro.
E com certeza ele bem vai nos ajudar bastante. Geninho, bom dia. Falaste em suposições, que tu supõe que tem alguma coisa de lá, que o Milton suponha que tem alguma coisa daqui, treinos fechados, mas para entrar em campo tu precisa ter algumas certezas. E qual é a certeza que tu tem do teu adversário, que certeza tu pode dar para o torcedor do Avaí no time que entra em campo amanhã? Não, a certeza que eu tenho é que meu adversário vai fazer de tudo para conseguir um bom resultado. O Figueirense precisa de uma recuperação, não vem de um bom resultado, né? Vem com uma cobrança normal e essa cobrança ela toma uma dimensão muito grande quando se torna em relação a um clássico. Então eu espero realmente um adversário que venha aqui aguerrido, que venha aqui buscar o resultado, como seria natural numa partida normal. É o que eu digo, o clássico dá uma dimensão maior, uma dimensão diferente em termos de rivalidade. Mas se não fosse um clássico e eu tivesse que enfrentar o Figueirense fosse de um outro estado, eu estaria esperando as mesmas dificuldades, porque é um grande time. É um grande time, um time muito bem armado, com um treinador inteligente, com jogadores de muita qualidade, com jogadores que preocupam. Então eu estaria esperando as mesmas dificuldades, né? Então espero assim, Figueirense, não espero moleza não. Espero realmente Figueirense tentando recuperar. Do meu time, independente do time que vai entrar, o torcedor pode esperar um time que vai fazer aquilo que nós estamos fazendo no campeonato todo, buscar vitórias. Buscar o resultado, tentar confirmar essa nova etapa de resultados positivos aqui dentro de casa, porque o nosso primeiro turno foi muito ruim em termos de aproveitamento em casa, e nós estamos tentando recuperar isso, já que nós estamos, pelo menos nesse início de campeonato, mantendo a nossa performance fora. Se nós melhorarmos a nossa performance em casa, muito provavelmente nós vamos brigar com mais chance de acesso. Então a nossa ideia é essa, independente de ser um clássico, respeitando um grande adversário, mas não vamos fugir daquela nossa mentalidade, do nosso objetivo, que é conseguir um resultado de vitória, um resultado de vitória dentro de casa, porque nos daria aquilo que nós, no primeiro turno, não fomos bem, um aproveitamento melhor aqui. E Geninho, de que forma essas duas vitórias consecutivas na ressacada podem atrair o torcedor, ou quem sabe motivar os jogadores, além do fato de ser um clássico, para essa partida de amanhã? Não, eu acho que a motivação do grupo, ela vinha mesmo quando nós tínhamos o resultado negativo, o jogador vinha muito motivado para fazer o resultado positivo aqui. Ele não acontecia, não é porque o time não corria ou porque o time não entrava motivado. Você pegava os números, nós éramos muito superiores aos adversários e não vencíamos. Agora, é claro, você vem de duas vitórias, você vem mais motivado e vem até um pouco mais tranquilo, porque você conseguiu quebrar aquilo de uma vitória, logo depois de um resultado negativo, aí 2, 3 empates, uma vitória. Agora nós conseguimos seguidamente 2 resultados positivos. Eu espero que a gente consiga o terceiro. É claro que sempre um pouco mais tranquilo e com certeza o torcedor mais motivado. Aquele torcedor que vinha com o pé meio atrás, o time não ganha na ressacada, ele viu o time ganhar 2 vezes. Então ele vem com uma expectativa melhor de que o time possa fazer mais um bom resultado, conseguir mais um resultado positivo, e eu gostaria que o torcedor viesse, porque a presença do torcedor nos apoiando, principalmente no clássico, ela é fundamental. Você joga dentro da tua casa, se você deixar o teu grande rival vir aqui e mandar, colocar mais torcedor que você, aí as coisas mudam de figura. Então acho que a presença do torcedor aqui e a presença do torcedor nos apoiando, jogue junto com o time até o final, depois, dependendo do resultado, se manifeste, mas jogue com o time até o final, nos ajude, porque vai ser uma batalha difícil, vai ser um jogo difícil e nós precisamos do torcedor do nosso lado. Geninho, sobre ainda o adversário, você falou das dificuldades que vai encontrar por ser um clássico, enfim, pelo que o Figueirense vem fazendo. Algumas informações sobre o adversário. O Ferrarense, pelo menos na minha avaliação, hoje é um dos melhores jogadores do time, deve jogar. Ficou aquela expectativa, já foi visto que ele estava treinando. Tem a possível volta do Betinho para o time titular, já jogou um pouco aí na última partida, e também com a volta aí um pouco mais aí do Jorge Henrique, existe essa possibilidade também. São jogadores que, se estiverem em campo, são os atletas que merecem um pouquinho mais de atenção? Eu acho que o time todo merece atenção. Claro que esses jogadores são de qualidade e vêm se destacando, né? E eu penso sempre em enfrentar o meu melhor adversário. Então eu acho que o Ferrarense vai jogar, eu acho que o Jorge vai jogar, eu acho que o Betinho vai jogar, né? Eu acho que, num caso, você tem que escolher aquilo que você tem no momento de melhor. Você não pode pensar diferente. Não só no clássico, mas em qualquer jogo, principalmente no clássico.
Então eu espero um Figueirense forte, eu espero um Figueirense com todo mundo, com essa turma toda que você falou e mais alguns. Né? E eu tenho que me preocupar com todos, não adianta me preocupar com isso aí, esquecer do Elton, que é um goleador, né? Esquecer com o Juninho, esquecer com o Amorim, esquecer com o Renan, esquecer Zé Antônio, não tem jeito, o Paulo, todo mundo. Mas todo mundo conhece todo mundo e sabe a qualidade dos jogadores. Às vezes você acha que aquele jogador de maior destaque vai resolver, você fecha aquela porta, quem decide é um outro. Você esquece de alguém e é o outro que decide. Então você tem que pensar no Figueirense como um todo. Claro que tendo uma atenção maior em cima de alguns jogadores, né, que vem se destacando dentro da partida, mas tomar conta do adversário como um todo. Eu acho que o nosso respeito em relação ao Figueirense é um respeito muito grande. Geninho, a gente olha dos dois lados, né, e a gente encontra elencos de certa forma jovens, mas com alguns jogadores que são muito experientes, né? Do lado do Avaí, o Aranha, o Betão, o Marquinhos, são jogadores que chamam a responsabilidade quando precisam. Do lado do Figueirense, Jorge Henrique, tem o João Paulo, tem o Denis também, que de certa forma é experiente. O que isso representa para as duas equipes? Ter esses jogadores que são os pilares, talvez, dos dois times na questão de referência, questão de experiência. E te pergunto também, talvez essa pergunta seja um pouco complicada, porque o treinador não gosta de falar de valência também, de vantagem, mas o que o Avaí tem em relação ao Figueirense em questão de valência, em questão de positivo, e o que o Figueirense, na tua visão, tem a mais do que o Avaí talvez nesse momento? Não, eu acho que em relação ao início da pergunta, eu acho que a experiência é muito importante. Você ter dentro do grupo 2, 3 jogadores com mais rodagem, com mais experiência, é fundamental no campeonato todo, principalmente num jogo com a conotação de um clássico. Frente à banda, esses jogadores têm que ser o termômetro, porque o treinador não pode entrar lá dentro do campo e fica esgoelando, que nem um doido ali do lado de fora. Muitas vezes ninguém ouve, ainda mais num jogo onde vai ter um barulho muito grande. Então, a presença desses jogadores dentro de campo, ele chegando no companheiro, ele acalmando o companheiro, às vezes ele até chacoalhando para o companheiro acordar. Eu acho que a presença desses jogadores são fundamentais. Em relação a o que tem um de melhor em relação ao outro, eu acho que as equipes se equivalem. São duas equipes que vêm fazendo campanhas muito parecidas, a diferença de ponto é muito pequena. Então, só nesse aspecto você vê que se equivalem. Não é uma que está no G4 e a outra para cair. Elas estão muito perto. Um resultado positivo praticamente coloca as duas juntas, positiva de um e negativa do outro, coloca as duas juntas. Então, acho que as equipes se equivalem. Geninho, você falou agora há pouco, aproveitando o gancho, que você espera o melhor do teu adversário em campo. A pergunta que eu te faço é bem direta. Em condições, o Marquinhos entra jogando? Não, aí eu vou fazer frescura, né? Eu não vou chegar aqui e falar o time que vai jogar. Né? Se você me perguntar se o Aranha vai jogar, eu falo que não. Ele vem jogando todos os jogos. Então, eu acho que, independente de eu ter ou não o Marcos, independente de eu escolher 2, 3 zagueiros, jogar diferente, de repente eu posso inventar um esquema diferente nesse clássico, em vez de jogar num 4-2-4, fazer alguma coisa diferente aí, e eu não vou divulgar mesmo, porque eu acho que isso faz parte, isso já é frescura, né? Mas faz parte do clássico. Se você chegar no Milton e apertar o Milton, ele vai falar a mesma coisa. Ele mesmo tentou do mundo inteiro, ele não vai te confirmar se o Jorge vai jogar. Você chega lá, o Jorge Henrique vai jogar, ele vai falar, não sei, vou ver amanhã. Né? Então eu acho que isso faz parte. Então, essa é uma informação que é até bom, né? Vai ficar aquela expectativa, todo mundo vai jogar ou não vai jogar, vem ou não vem, como é que é? Vocês vão especular. Muitos de vocês vão acertar a escalação, claro, a maioria das vezes vocês acertam, porque vocês nos acompanham no dia a dia, mas oficialmente a gente só divulga amanhã. Ô Geninho, olhando alguns números, né, do campeonato, a gente observa aí, o Avaí hoje tem a melhor sequência invicta na Série B do Brasileiro, é o melhor visitante do campeonato, é o time que tem a melhor série invicta fora de casa também. Para o Figueirense, o Avaí não perde há 6 jogos, são números muito positivos para o time aqui do sul da ilha, mas faz parte da estatística. Eu perguntei até sobre isso para o Moritz essa semana, se isso entra em campo. Ele disse que não. Você segue essa mesma linha? Sim. Não, porque você falou muito dessa estatística, são os meus resultados fora de casa. Eu não vou jogar lá no campo do Figueirense, né, no Scarpé. Se eu fosse jogar lá, de repente, poderia falar, pô, é o melhor visitante, é o melhor isso, é o melhor aquilo. Eu acho que são números positivos, eu acho que nos ajudam.
Eu acho que isso traz um respeito à equipe, o adversário passa a respeitar. Eu acho que isso traz uma moral à equipe, mas esses números por si só não ganham um jogo. Não ganham o jogo. Eu já cansei de ver, e principalmente em clássico, e a gente vem alertando o grupo já há muito tempo, a semana inteira sobre isso, a partir do momento que nós começamos a focar Figueirense, que foi a partir da segunda-feira, nós vemos conversando bastante com o grupo para que a gente não leve esses números em conta, porque historicamente, a maioria das vezes, quando tem um clássico, quem está embaixo surpreende. Porque o que está na frente relaxa, ou acha que já ganhou, ou se sente superior, e ele dá a chance para que o adversário o surpreenda. E aí, quando ele quer acordar, não dá mais tempo. Então, muito bom isso. Eu acho que o número não entra em campo, ele não decide, mas ele dá um respeito, ele traz do adversário em relação a você um respeito. O adversário sabe que você está num bom momento. E você sabe que você está também num bom momento, você convive com isso. Eu acho que é isso, e eu concordo, existe um ambiente de tranquilidade maior aqui do que lá. Se a minha situação fosse durante lá, seria inversa. Eu estou vendo ali alguns resultados positivos, o Figueirense está vindo de um ou outro tropeço, e a cobrança, nesses casos, independente de ser o clássico ou não, fosse qualquer jogo do Figueirense ou qualquer jogo do Avaí, seria assim. O Avaí teria mais tranquilidade para o jogo, o Figueirense seria mais cobrado no jogo. Mas não decide, não decide. Eu tenho certeza que o adversário vai entrar com os dentes armados, até pela cobrança. O meu time é que não pode entrar frouxo. Se o meu time achar que ganhou antes de jogar, ele pode ser surpreendido. Geninho, claro que essa partida ainda não define quem vai subir e quem não vai subir, mas nesse momento, vencer um adversário direto na briga pelo acesso é importante, faltando menos da metade do campeonato para acabar? Qualquer confronto que a gente chama de confronto direto, aquele que a gente conota como jogo de 6 pontos, ele é importante. E eu acho que o Figueirense é um candidato à briga. Eu acho que ele é um candidato a brigar pelos 4, ele é um candidato a subir. Então, se você puder vencer um adversário desse porte, é muito bom. Aí dentro eu enquadro Fortaleza, CSA, Atlético Goianiense, Goiás, Guarani, agora que entrou na briga, Atlético Goianiense, Ponte, olha a turma que está brigando. Né? Então, é uma briga de cachorro grande esse campeonato, completamente diferente do que foram os outros. Está começando a haver uma divisão, entra uma divisão do pessoal do fundo e o pessoal que briga na frente. Mas o pessoal que briga na frente ainda nós estamos aí na faixa de 8 a 10. E o Figueirense se enquadra nesses que estão brigando. Então, é um confronto direto, sim, por uma briga dentro dos 4. Se você consegue um resultado positivo, principalmente agora que é segundo turno, que você joga e descarta. Você não dá mais ao adversário a chance de recuperar ponto ou você recuperar ponto perdido. Então, se você consegue um resultado positivo, realmente tem um peso muito grande. Geninho, Marcelo de Lima Henrique, o árbitro do jogo, ficou de bom tamanho o nome? Qual a sua avaliação? Não, eu acho que sim. Um treinador experiente, um árbitro experiente, foi FIFA até o tempo que a idade permitiu. Né? Depois ele passou por um grupo especial. Um cara que tem muita moral, um cara acostumado a impor. Eu não sei qual a patente, se não me engano, acho que ele é capitão dos fuzileiros navais, na ativa. Então, é um homem que vem calçado. Tem condição de fazer uma boa arbitragem, né? Nunca tive problema com a arbitragem do Marcelo, espero não ter. Você acredita que vai ter totais condições de fazer uma boa arbitragem. Deixa eu ver.